Recares da minha vida toda, tudo bem com vocês? Bom, caras, eu espero muito que sim, porque comigo está tudo mais que ótimo. Bom, caras, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que eu faço as minhas capas atualizadas do mês de dezembro. Bom, caras, antes de ir pro vídeo, eu quero dar um avisinho bem rápido pra vocês. Bom, caras, quero avisar pra vocês que esse vai ser o último vídeo com o tema Lia do Itzy, e eu vou explicar melhor pra vocês o que tá acontecendo. Bom, eu escolhi que a cada 4 vídeos vai ser um tema novo. Então, por exemplo, esse aqui é o último vídeo com o tema Lia do Itzy. Ok. Postei esse vídeo, já vai ter uma nova cor e um novo grupo escolhido. Bom, vou dar um exemplo pra vocês. É tudo exemplo, não é o grupo certo que eu escolhi já pra essa nova cor. E também já escolhi a nova cor, não é o grupo que eu escolhi. Exemplo, depois desse vídeo aqui, a nova cor vai ser rosa. Só um exemplo, gente, a cor não vai ser rosa, ok? Exemplo, depois desse vídeo aqui, a nova cor vai ser rosa. E o grupo vai ser o Twice. Então, vou postar 4 vídeos com a cor rosa, as letras rosas, alguns emojis rosas, mas com as meninas do Twice. Então, por exemplo, eu coloco a Nayeon, a Mina e a Jihyo, peraí, tem mais uma que eu esqueço? Aí a Momo. Tá, coloquei essas 4. Depois que eu postei esses 4 vídeos com o tema Twice, já vai pra uma nova cor e pra um novo grupo. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Eu expliquei meio... Bom, então antes de ir pro vídeo, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Já venha seguir aqui o Instagram do canal, que eu já vou estar disponibilizando aqui pra vocês novas menininhas Tumblrs, ou menininhos Tumblrs, ou coreanas fofas e etc. E, gente, venham aqui, ajuda a gente aqui, ó, a chegar agora nos 180 seguidores. E queria muito agradecer pra vocês que me ajudaram a chegar a 160 seguidores. Sério, gente, muito obrigada. Também queria estar agradecendo a vocês pelos 71 inscritos. Gente, sério, muito obrigada, gente. Gente, sério, eu tô passada, porque nesse último vídeo aqui que eu postei, eu acho que eu tava com 61 inscritos. E agora eu já estou... Eita. Gente, eu tô passada. Gente, agora eu já estou com 71 inscritos. Gente, dá pra acreditar? Não dá pra acreditar, gente. Não dá pra acreditar. Sério, eu tô surtando. Bom, gente, quero avisar vocês também que nesses 4 vídeos que eu falei pra vocês, que a cada 4 vídeos vai ter um grupo novo, em 2 vídeos desses vai ser mostrando como eu faço as minhas capas e personalizando o celular com um tema novo. Então, sempre assim, vamos dizer, sempre vocês vão estar vendo eu personalizando meu celular com o tema do novo grupo ou mostrando como eu faço as minhas capas atualizadas. E os outros 2 vídeos vai ser um tema, tipo, aleatório que eu vou escolher. Então, vamos parar de enrolar e vamos logo pro vídeo. Bom, eu vou vir aqui no Pinterest e vou estar pesquisando. Deixa eu pegar aqui abaixo, pesquisa. E vou pesquisar. Eu pesquiso Lia Itzy White. Porque o tema, a cor desse, né, de agora da Lia é branco. Então pesquisei white. Eu vou procurar uma roupa dela, né, que ela tá usando branco. Eu vou ver aqui. Ah, sim, uma foto que eu mais gostei aqui. Assim, eu demoro algumas horas. Eu demoro um pouquinho pra decidir, porque eu sou bem indecisa, né? Aí eu vou baixando, por exemplo, eu vou baixar essa. Aí eu vou ver, já vem aqui e vou ver outra. Então vai demorar um pouquinho aqui, mas relevem. Deixa eu subir aqui. Que aqui tem umas fotos bem bonitas. Tem essa aqui também, olha. Então, olha, eu gostei dessa. Será que tem outra foto dela com essa roupa? Olha essa. Tem várias, né, gente? Olha essa aqui, eu gostei dessa. Então, já decidi, vou usar essa aqui, baixar. Depois que eu baixo as fotos, eu venho aqui no Remove BG, tá, gente? Eu tenho um aplicativo salvo, mas vocês podem vir aqui na barrinha do Google e pesquisar sobre Remove BG, que vocês vão achar o link. Depois que o app abre, eu venho aqui e clico em Upload Image e vou colocar a foto da Lia. Depois que eu adiciono a foto da Lia, eu só espero ele remover o fundo. Tá vendo que removeu todo o fundo? Tem algumas fotos que não fica legal com o fundo removido, então eu tenho que pegar outra. Mas essa aqui ficou perfeita. Então eu tenho que aqui em Download, né? Esperar aqui. E depois... e depois, gente, peraí. Depois eu clico aqui em Galeria. Prontinho. Depois que salvou, eu venho aqui no Pixelab. Aí aqui dá uma foto tudo pô, amiga. Remover. Aí já tá com fundo transparente, mas se não tiver só o Czinho aqui, ó, esses 2 quadradinhos um em cima do outro, e clicar aqui em transparente, que o fundo vai ficar transparente. Aí eu venho aqui no maisinho e clico em da galeria. Aí eu venho adicionar a foto da Lia. Já deixo no quadrado, deixo aqui pra cima e clico aqui, ó, no OK. OK, já tá aqui. Vou fazer assim. Aí eu vou vir aqui, ó, nesse aqui, vou arrastar pro lado e vou ativar esse sombra. Não vou ativar o sombra interna, só o sombra, tá, gente? Aí depois eu venho aqui, ó, nesse... Parece um cartãozinho de memória. Salvar como imagem. E salvar na galeria. Salvando imagem, prontinho, já salvou. Depois eu venho aqui no PixArt. Bom, depois que o PixArt abriu, eu venho aqui nesse maisinho.
E vou adicionar o meu fundo, que eu já tenho pronto. Bom, o fundo que eu uso é esse aqui. Ele é meio branco misturado com rosa. Ó, vamos ver. Se eu colocar no branco, aparece um pouco, tá vendo, ó? Porque ele não é 100% branco. Ok, fiz isso, adicionei. Eu vou vir aqui em AD.foto e vou adicionar a Lia, né? Prontinho, adicionei. Eita, tudo bom? Adicionei, eu vou crescer aqui ela e vou colocar ela aqui no canto. Lembrando, tem que deixar espacinho aqui pra colocar os emojis. Eu vou deixar ela maior, assim, eu gosto que apareça bastante a cara dela. Pronto. Depois eu clico aqui nesse salvar, aqui, nesse certinho branco. Salvar. E salvar novamente. E pronto. Bom, o próximo passo é ir pro fonto. Esse fonto que eu estou usando, eu disponibilizei no último vídeo. Não, no último vídeo não. No último vídeo. Disponibilizei no último vídeo. Então, vão lá pra baixar. Ele é o Pro, você consegue usar espacinho, etc. Bom, antes de eu ir pro fonto, eu pego as minhas combinações de emoji aqui no WhatsApp, que eu já tenho salvo, então eu vou pegar aqui e eu já volto. Bom, aqui eu tenho essas combinações de emoji, que inclusive são bastante, né? E eu também tenho essas aqui. Aí eu acho que eu tenho mais aqui pra cima também, eu tenho mais aqui pra cima. Eu acho que eu vou estar usando essa aqui, ó, essa última. Então eu vou copiar e pronto. Bom, depois eu entro no fonto. Aí eu venho aqui nessa imagem. Venho aqui em Load New Image from the Zip e adiciono a base que eu fiz. Ok, depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui no lapisinho e vou adicionar aqui os emojis, né? Que eu já tenho aqui copiado. Venho aqui em fonte. Eu já mostrei, gente, as minhas fontes pra vocês no último vídeo. Aí eu venho aqui em iOS Goose Diamond barra. Aí vai ficar assim, nos emojis do iOS. Eu venho aqui... Saiu, tudo bom? Depois eu venho aqui em Done, tá, gente? E aí eu venho aqui em Style, em Shadow, adiciono Shadow. Aqui eu deixo em 200 e aqui eu deixo em 16. E nos dois eu deixo 50, então eu deixo 50, 50. Eu odeio esse barulho, gente, quando eu tô fazendo isso. Aí eu venho aqui e adiciono os dois em 50. Pronto, adicionei os dois em 50. E o tamanho eu deixo em 37. Desculpa, gente, esse barulho tá irritando vocês. Tá me irritando, então provavelmente tá irritando vocês. Mas ok, né? Ok, fiz isso. Agora eu vou adicionar aqui e 3 emojis aqui com o mesmo shadow. Uma dica rápida pra vocês, gente, é porque assim, eu deixo os de baixo, eu deixo no mesmo tamanho que os de cima. E pra ficar na mesma reta, pra não ficar meio tipo, esse aqui e esse pra lá, eu venho aqui, coloco em cima e ajusto, ó. Pra ficar em cima, tá vendo que tá em cima? Tem que passar pra cá. Tá vendo que tá em cima? Depois eu venho aqui e clico nesse A assim, depois eu vou descendo pra baixo. Até chegar aqui, que aí vai ficar tudo reto. Bom, gente, os tamanhos dos emojis aqui do lado eu deixo no 40. Então eu venho aqui e vou colocar no 40. Aí eu arrumo aqui. Prontinho, fiz isso. Agora eu vou adicionar o título. Bom, então eu venho aqui nesse lapisinho, venho em fonte e adiciono a fonte Blacklisted, né, que é a tradicional. E aí eu dou um coisinho aqui pra baixo, peraí que eu não consigo mostrar pra vocês. Mas é aqui, tá vendo? Aqui, ó, eu adiciono aqui. Aí eu vou colocar o título, como eu faço minhas... Aí já tá capas minhas. Aí eu vim aqui em Create Color. Aí aqui eu adiciono esse rosinho aqui, mais clarinho no caso. Peraí que eu marquei errado. Esse aqui, ó. Que eu mesma fiz esse rosa aqui não tem aqui. E no meio eu adiciono branco. Clico aqui nesse negocinho aqui, ó. Peraí, nesse coisinho aqui. E gradiente pro lado. Depois eu clico em aplique. Vem stroke, adiciono, deixo no 2 o stroke. Shadow, eu faço assim. 200. O radius 150. Esse aqui no 30. E esse aqui no 70. Pronto. Tamanho eu deixo 50 mesmo. Aí eu venho aqui, adiciono bonitinho. Aí eu vou continuar aqui os títulos. Então, aí o próximo eu já não vou colocar cor, eu vou deixar branca. Aí tá vendo que parou no N? Eu vou vir aqui, vou colocar em as, meio que as, né? Tudo bom? Minhas capas atualizadas. Aí, ok. Aí, de vez eu colocar cor, eu não vou colocar. Já vou direto pro stroke. Coloco o preto, o shadow. Aí eu venho aqui e coloco a mesma coisa. Aí, gente, eu vou fazendo isso, tá? Aí eu faço um com cor, depois um sem cor, depois um com cor, depois um sem cor. Aí quando eu fizer todos eu volto. Bom, depois que eu já coloquei aqui, né, o título, eu venho aqui no lapisinho. Venho em fonte. Pego essa fonte aqui. Sweet HB. Escrevo venham ver. Venham ver. Clico em Done, vem em Style e Shadow. Adiciono aqui o Shadow. Não mudo nada aqui nesses dois.
E os dois aqui eu deixo no 50-50, tipo, igual dos emojis, sabe? Então eu vou adicionar aqui os dois no 50. Pronto. Aí, eu venho aqui em Stroke e adiciono aqui a cor que eu usei nas letras. E aqui eu deixo no 1. E aqui, 48. Às vezes não consigo deixar 48 porque não fica no tamanho certo. Às vezes eu deixo 49, que nem no caso. Ou 50, ou menor. Então, assim, varia de capa em capa. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui no lapisinho de novo. Venho aqui em fonte. E venho aqui nessa fonte aqui. Em Tiny Person Use. Não sei como falar. Escrevo capa. Aí eu escrevo Kari. E embaixo eu escrevo Hey Soft Kari. Escrito em Doni. Bom, aí eu venho aqui em Style e Shadow. Aí eu adiciono no último o Radius, eu não mexo em nada. E aqui eu deixo os dois no 50-50. Então, vocês perceberam que eu uso bastante 50. Em Doni. Aí aqui no Tilt eu deixo no 1. E nesse aqui do tamanho, às vezes eu deixo no 32 ou 34, ou eu deixo no 40, né? Aí depende da capa. Eu acho que nessa eu vou deixar no 34 ou 36, vou deixar no 36. Deixar no 36. Depois que eu fiz isso, eu salvo. Bom, eu poderia postar a capa assim, porque já tá perfeita. Ignorem o anúncio ali bem de leves, né? Eu poderia postar a capa assim, porque já tá feita, só que nas minhas capas, deu pra vocês perceberem, eu coloco um filtro do Polar. Então depois eu venho aqui no Polar. Meu Polar, gente, ele é o Pro, então ele não tem marca d'água nem nada. Eu esqueci onde eu baixei, mas vocês pesquisarem disponibilizando o Polar Pro. Depois que o Polar abrir, inclusive ainda não abriu, eu venho aqui em abrir fotos, venho na parte do fonto e pego aqui a capa. O filtro que eu uso é o filtro Honey. Eu acho que todo mundo já deve conhecer. Então eu clico aqui em cima. Eu dou uma ajeitada porque esse rosa ele fica meio estranho. Então eu deixo no 80, ó. E aí eu vim aqui em salvar. Eu não recorto nem nada depois, tá, gente? Porque quando eu for colocar a capa não vai aparecer. Clico em salvar uma cópia. E salvo foto poupança. Foto salva. E pronto, gente. É simplesmente isso. Bom, caras, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me perdoem o tamanho do vídeo, ele ficou um pouco grande. É porque, né, preciso explicar bem direitinho pra vocês entenderem, caso vocês queiram, assim, se inspirar das minhas capas. Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.